Nós estamos aqui no Templo da Assembleia de Deus, na Penha, no Rio de Janeiro, na rua Montevidéu, 1191. Bem aqui no coração da Penha, perto da estação ferroviária aqui da Penha. Essa igreja, cujo pastor está aqui, está conosco aqui, está sentado aqui, é o pastor José Santos, que é o pastor presidente aqui da igreja, e é a igreja que eu pertenço, que eu participo. E nós estamos aqui no culto da É o culto da vitória, mas vitória não é só quinta-feira, Deus tem vitória todo dia, mas é um culto que a gente faz orações especiais e, lógico, para você ter uma vitória completa tem que ter a palavra de Deus. E eu quero hoje falar de um homem que na Bíblia você não encontra muita coisa a respeito dele, assim, muita coisa, mas encontra algo muito especial. Na verdade, ele é um exemplo de vida para nós. Então, abra a sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 14, a partir do versículo 6, eu vou falar sobre Caleb. Caleb é um exemplo de vida para nós. E eu vou ler Josué, capítulo 14, a partir do versículo 6, aí vocês vão me acompanhar até o versículo 15, diz assim o texto da palavra, livro de Josué, capítulo 14, a partir do versículo 6. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, por causa de mim e de ti. Da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia a espiar a terra. E eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Mas meus irmãos, que subiram comigo, fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: Certamente a terra que pisou o teu pé será tua, e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseverastes em seguir ao Senhor meu Deus. E agora eis que o Senhor me conservou em vida. Como disse, 45 anos agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora, eis que já hoje sou de 85 anos. E ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força então era, tal é agora a minha força para a guerra e para sair e para entrar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouviste que os anaquins estão ali, grandes e fortes cidades ali. Porventura, o Senhor será comigo para os expelir, como o Senhor disse. E Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom foi de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, porquanto perseverara em seguir ao Senhor, Deus de Israel. E era dantes o nome de Hebrom, Kiriat Arba, porque Arba foi um grande homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Vamos ver aqui algumas lições importantes que a gente pode tirar da vida desse homem e aplicar para a nossa vida, que esse é o segredo da Bíblia. É você pegar esse livro e traduzir para a nossa vida diária. Isso aqui não é livro de conto de carochinha nem de historinha, para você ficar contando para criança. Isso aqui é um livro que você pode aplicar o que está escrito para a sua prática de vida diária. A verdade é que essa mensagem está dividida em duas partes. A primeira, as qualidades de Caleb. E a segunda parte, o resultado da vida de Caleb. Lógico, por essas qualidades que ele possuía. E vamos tirar as lições para aplicar na nossa vida. Olha o que diz o versículo 6. Na segunda parte, tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus. Já tinham se passado 45 anos
que Deus deu uma palavra para Caleb e para Josué. Lembra? Moisés mandou 12 espias olharem a terra que Israel ia possuir e que Deus tinha prometido. 10 camaradas, 10 olheiros vieram com aquela notícia de incredulidade, de medo, de desânimo. Josué e Caleb trouxeram a notícia dizendo: não, nós não vemos da maneira desses caras aí não. Aquela terra é boa, aquela terra Deus prometeu, nós vamos entrar lá e vamos possuir. Josué e Caleb acreditaram na possibilidade de Deus colocá-los lá dentro daquele lugar que o próprio Deus tinha prometido. E por causa disso, Deus prometeu a Caleb uma parte, uma herança naquela terra. E aqui eu começo. Para você entender as qualidades desse homem, primeiro, ele é um homem que guardou a palavra do Senhor. Quanta gente esquece facilmente da palavra de Deus, né? Quanta gente não lembra mais o que Deus fala. E tem gente que esquece tão rápido que quando sai do culto, você não sabe nem mais o que o pregador falou. É memória curtíssima. Tá? Tem gente que não sabe. Isso é impressionante. Você pergunta a pessoas, uma semana depois diz assim: vem cá, a mensagem que você ouviu. Hã? Mensagem? Quem? Quem pregou? Quem é que falou? Quem foi? Quem pregou? Quem falou? Sabe? Tem gente que esquece facilmente. Caleb não esqueceu o que Deus falou. 45 anos. Tem gente que lê a Bíblia e esquece facilmente. Esquece das ordenanças de Deus, dos mandamentos de Deus, da orientação de Deus. Esquece facilmente, meu irmão. Muito rápido se esquece da palavra do Senhor. Olha, falando em rápido, rapidamente, porque a mensagem não é esse o foco. Eu vou te dar aqui motivos para que você não deve esquecer a palavra de Deus. Você deve guardar a palavra de Deus. Alguns motivos. Vou falar rápido. João 17 diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Aqui tem duas dicas. Primeiro, a palavra de Deus é verdade. Pode ter certeza que o que está escrito vai acontecer. Segundo, olha o que a palavra produz. Motivo para você não esquecer. A palavra santifica. Isso é a palavra que purifica o homem. Já temos dois motivos importantes. Terceiro, Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É a palavra de Deus que produz fé no seu coração para você acreditar em Deus. Quarto, é a palavra de Deus que te protege contra o pecado. O Salmo 119, versículo 11 diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quinto, é a palavra de Deus que traz prosperidade. Diz que aquele que medita na lei do Senhor dia e noite, está lá no Salmo 1, tudo quanto fizer, prosperará. Se você praticar a palavra, se você guardar a palavra, vai ter uma vida próspera. Sexto, é a palavra de Deus que produz vida eterna. Jesus falou em João 5,37 que nós devemos guardar as palavras do Senhor, porque ela contém a vida eterna. E sétimo, é a palavra de Deus que confronta o homem. É a palavra. Diz que ela é viva e eficaz, mais penetrante que espada alguma de 2 gumes. Quer dizer, a palavra de Deus penetra no nosso interior e é um espelho. A palavra é um instrumento profundo para sondar o homem. Está vendo? Rapidinho, alguns motivos para você guardar a palavra de Deus. Caleb foi um camarada que aprendeu a guardar a palavra de Deus. Segundo, olha o que esse camarada está dizendo aqui. Ele está dizendo nesse versículo 6 o seguinte: a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus. Eu observo que Caleb é um homem que tem discernimento espiritual. Moisés já estava morto há 5 anos. Olha como é que ele está tratando Moisés aqui. Pelo menos 5 anos aqui. Moisés já estava morto. Moisés, homem de Deus. Sabe o que eu observo, minha gente? Que quem tem discernimento espiritual reconhece quem é e quem não é autoridade espiritual. O que é o resultado disso? É que quem tem discernimento espiritual não segue a charlatão.
não segue a malandro, a vivaldino, a esperto, a malandro que até tem título de pastor, mas que só está de olho para tomar o que você tem, para te usurpar, para te enganar. Quem tem discernimento espiritual sabe quem é homem de Deus e quem não é. E quem tem discernimento espiritual também não participa de rebelião. Quem tem discernimento espiritual não segue a bobão, a Zé Mané. Não segue a camarada que é falso profeta, que ele sabe discernir. E quem tem discernimento espiritual não participa de rebelião. Houve uma grande rebelião contra Moisés. Caleb estava fora. Porque ele tem discernimento espiritual. Só na maneira que ele fala de Moisés, mostra que ele é um homem de discernimento espiritual. E muitas vezes tem gente dentro da igreja, 10, 15, 20 anos, que não tem discernimento espiritual e tem uma linguaça dessa idade, mas mais um pouco, que mete o pau em pastor, que fala de gente que tem compromisso com Deus. Não estou falando de picareta, não. Estou falando de gente que tem compromisso com Deus. Não tem discernimento espiritual. E aí vai atrás de qualquer um. E depois arrebenta a vida, aí volta para chorar. Vem aos cacos, aos pedaços, voltando lá para que o homem de Deus verdadeiro ajude a consertar. Terceiro, eu observo nesse camarada o seguinte, olha o que diz o versículo 7. Da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia a espiar a terra. Eu lhe trouxe resposta, como sentia no meu coração. Em terceiro lugar, Caleb é um homem de personalidade. Ele é um camarada que fala o que sente. Mesmo que a maioria esteja contra ele, porque tem gente, meu irmão, que é camaleão. Ele olha para o lugar e diz assim, essa parede é gelo. Chega e diz assim, não, a parede não é gelo, é minha creme. Ele volta, é minha creme. É verdade, é minha creme. Não precisa nem de 12, nem de 10, só 2 ele já mudou de ideia. Caleb é um camarada que tem personalidade. Ele está dizendo, olha, eu fui com 11 pessoas. 10 pessoas disseram que viram uma coisa. Não tem nada com o que elas estão vendo. Eu falo aquilo que eu percebo, que eu sinto. Não vou me violentar por causa dos outros. E sabe o que eu aprendo? Uma pessoa de personalidade é uma pessoa que tem autonomia. E a pessoa que tem autonomia é aquela pessoa que assume o que faz. A bem da verdade é que a sociedade hoje tem muita gente que quer autonomia, mas não quer ter responsabilidade. Quer ter autonomia para fazer as coisas. De vez em quando tem uns fedelhos aí, quem é pai e mãe, uns fedelhos de 16, 17 anos, sabe? Que nem barba na cara tem direito. Quer ter autonomia. Não quer dar satisfação de nada. O camarada quer ser o dono do nariz dele, mas não assume porcaria nenhuma. Paga o colégio? Paga as contas? Não paga, meu irmão. Então tu não tem autonomia. Tem que obedecer. Autonomia indica responsabilidade. Quer ter autonomia? Então seja responsável pelos seus atos. Caleb era um homem que tinha autonomia. Não, eu vou dizer isso, está acabado. Eu sou responsável porque eu não estou falando. E Caleb, como é um cara de personalidade que fala o que sente, ele é um camarada que tem autonomia e não é indeciso. Você pode perguntar a qualquer psicólogo, a qualquer psiquiatra para diagnosticar uma pessoa que vai no tratamento terapêutico. A pior pessoa para diagnosticar é o indeciso. Ele não sabe o que é nem o que quer. Ele não sabe nem o que ele é nem o que ele quer. Então ele tem uma personalidade difícil. Sabe? Ele é indeciso. Uma hora que é uma coisa, uma hora que é outra, uma hora que não sei o quê. Caleb não. Vamos entrar lá naquela terra porque era nossa. Não, tem gigante, tem não sei o quê. Vamos entrar lá. Não tremeu. Os outros 10 caras tremeram. Ele e Josué não tremeu na base. Você vê, o que você quer, meu filho? Nem você sabe o que você quer. Quer que Deus decida o que você não sabe? Deus fez o ser humano à sua semelhança e você tem potenciais para tomar decisão na sua vida. Nem você sabe o que quer e quer que Deus decida coisas que você tem que decidir na vida. Ai, meu Deus, 8 horas da manhã. Vou falar em tese. Senhor, abre uma porta para mim, eu estou querendo uma casa. Uma porta para me comprar uma casa. 2 horas da tarde. Senhor, casa não. Casa dá muito trabalho, um apartamento.
Dá para escolher o que tu quer antes de falar com Deus? Aí quando dá 6 horas da tarde, Senhor, você não fica por isso, não mudei de ideia. Uma casinha, eu acho que uma casinha assim, sabe, Senhor, abre a porta, me dá uma casa aqui, pode ser uma casa, não precisa ser tão grande, não é uma casa. 11h30 da noite vai dormir, Senhor, pensando bem. Deus pensando bem, esse negócio de casa, eu não vou poder comprar uma casa em condomínio, está muito perigoso, eu vou ficar com um apartamento. Acorda de madrugada e durante a noite teve um sonho com uma casa. E o sonho não tem nada a ver com Deus, o sonho é produto do psiquismo humano. Certo? Há sonhos que são revelações, mas esse tipo de sonho, a pessoa o dia inteiro pensando em casa. Não, ei, Senhor, apaga tudo que eu falei ontem. Do que Deus decide o que, rapaz? Se tu nem sabe o que tu quer. Senhor, me ajuda, eu não sei se é o caso com Joaninha ou com Mariazinha. Deus, uma é morena e outra é lourinha. Eu não sei. Vai ver se eu estou na esquina, vai. Indeciso, você quer o quê? Caleb não, era um homem de personalidade. Ele tinha autonomia e era um homem de decisão. Eu aprendo uma outra coisa com a vida de Caleb. Versículo 8 diz assim: mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Meus irmãos, esse camarada aqui aprendeu a considerar as pessoas. Mesmo aqueles 10 espias, aqueles 10 olheiros, sendo incrédulos, não deixou de ser irmão deles. E eu tenho uma palavrinha aqui, tá coçando a língua aqui do irmão aqui. Meu filho, você se converteu e veio para a igreja? A partir de hoje, eu não quero ter relacionamento com a minha família, aquele bando de incrédulo, de filho do diabo que vai para o inferno. Eu não falo mais com ele. Que é isso, rapaz? Tá maluco, meu irmão? Ao contrário, tu tem que melhorar o relacionamento com eles. Ao contrário, a partir de agora você tem que ser melhor. Você não considera uma pessoa só por aquilo que ela te dá ou pelas coisas boas. A gente considera uma pessoa por uma construção de relacionamento. E a pessoa não é minha amiga só porque acerta não, meu irmão. Meus amigos erram. E eu também erro com ele. Meus amigos não errou, não é mais meu amigo. Ele está envolvido numa coisa errada. Não, eu posso ter um amigo que se envolva com a maior patifaria do mundo. Eu vou condenar, não vou aceitar, mas não vai virar meu inimigo por causa disso. Como é que você constrói uma relação com uma pessoa de 25 anos, de 20 anos, de 30 anos, sei lá, tempo, relacionamento é tempo, não tem outra maneira, ninguém tem relacionamento com mês, isso tem interesse. Que amiga, você é minha amiga, porque tem algum interesse, conversa, um mês não dá para ter amigo, é construção de tempo, relacionamento é com tempo, não é isso, pastor Santos? Como é que o senhor vai dizer que uma pessoa é sua amiga? Tem que ter um tempo. Você diz que uma pessoa é amiga até por delicadeza de educação, mas amigo é uma construção de tempo. Como é que uma pessoa que você convive há 20 anos aí comete uma burrada na vida, faz uma besteira? Não foi contra você, fez uma bobagem lá. Não quero mais conversar com ele. Que amigo é esse? Só porque acerta? Não. Eu sou amigo de uma pessoa. Ela não quebrou o princípio comigo. Vou condená-la. E a minha amiga vai dizer, você está errado. Vai pagar caro por isso. Não vou dizer, não, meu amigo é perfeito. Meu amigo não, ele é meu amigo não tem defeito. Como é que esse amigo não tem defeito? Está aqui, ó. Caleb dizendo assim, meus irmãos que fizeram derreter o coração do povo. Os meus irmãos levaram o povo para a incredulidade, mas são meus irmãos. Eles erraram, mas são meus irmãos. Sabe por que muito crente não ganha parente? Porque depois que se converte, vira inimigo dos parentes. Não tem uma palavra boa para dar para um parente? Atrás de mim, Satanás. Eu chamo o parente de diabo, rapaz. O parente vai visitar. Está amarrado, tu está amarrado, eu te repreendo. Aí o cara diz assim, isso aí virou fanático, paranoico, maluco. Como é que é? Ao contrário, é porque o parente diz assim, rapaz, sabe que depois que esse camarada foi para a igreja, ele
melhorou pra caramba, ele era meio chato, meio enjoado, agora está mais alegre, está mais feliz. É para isso. Você não pode desprezar as pessoas que você constrói relacionamento por causa da sua fé. Ao contrário, você agora deve usar esse conhecimento que você tem, essa experiência que você tem para contagiá-lo. Meu irmão. Versículo 10. A primeira parte do versículo diz assim: agora eis que o Senhor me conservou em vida. Caleb aprendeu a depender de Deus. Eu estou vivo porque Deus permite eu chegar até aqui. É o que Caleb está dizendo. Foi Deus que me trouxe até aqui. Atos capítulo 17, versículo 25 e 28 diz que todas as coisas provêm de Deus. Por Ele vivemos, nos movemos e existimos. Você está vivo, está respirando, é porque Deus permite, meu chapa. Basta um coágulozinho aí, um coágulozinho pequenininho, um coágulo. Uma veiazinha aqui que entope, assim, dá 2 minutos, fica torto, a metade paralisada, ou vai para o beleléu. Vai ver o que é um infarto, vai ver o que é. A veiazinha, uma bobagemzinha, a veiazinha, entupiu. Tchau, benção, já era, meu irmão. A vida é um dom de Deus. Você está vivo, é porque Deus te trouxe até aqui. Dê graças a Deus. Entenda que o que você é, o que você tem, o que você faz, é porque Deus permite. Há um salmo muito bonito, que é o Salmo 104, a partir do versículo 27, que diz assim: todos esperam de ti que lhe dê o seu sustento em tempo oportuno. Dando-lhe tu, eles recolhem. Abres as tuas mãos e enchem-se de bens. Se tu viras o teu rosto, logo ficam perturbados. Se tu tiras a respiração, logo morrem. O que você está pensando com você? Você depende de Deus. Caleb tinha esse entendimento. Eu estou com 85 anos e foi Deus que me trouxe até aqui. Agora veja bem a continuação do versículo 10. Livro de Josué, capítulo 14, versículo 10. E agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora eis que já hoje sou da idade de 85 anos. Sabe o que eu aprendo aqui? Eu aprendo aqui o seguinte, olha que coisa interessante. Em sexto lugar, eu aprendo que Caleb era um homem que confiava nas promessas de Deus. Ele cria nas promessas de Deus. Deus me prometeu e Ele vai me dar. Porque Deus não é político, com todo respeito a muitos políticos, e eu não vim aqui para falar mal deles, porque a gente ruim tem todo segmento social. Certo? Mas fala de política, a política promete muito, promete assim, faz assim, mas vamos deixar isso de lado, que esse não é o nosso assunto. Vamos para cá. E olha que eu tenho um irmão que é deputado. Então, estou falando aqui porque é verdade. Prometem muito, né? Prometem muito. Eu estou falando da classe em geral. Não estou falando de A, de B, nem de C. Certo? E muitos, na hora de cumprir. O que Deus prometeu para você, pode confiar. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Jeremias, capítulo 1, versículo 12. Deus vela em fazer cumprir a sua palavra. Caleb confiava, olha, eu estou aqui, meu filho, porque eu creio, já se passaram 45 anos, mas eu estou aqui para receber. Uma outra coisa que eu aprendo, já que é um homem que confiava nas promessas de Deus, ele é um homem cheio de esperança. O que é a esperança? É a confiante perseverança no futuro. Isso é confiança, isso é esperança. Vou repetir, o que é a esperança? A confiante perseverança no futuro. Vai acontecer. Não sei quando, não sei que mês, vai acontecer. 45 anos, Caleb. 46 anos. Vai acontecer. Não sei quando, mas vai.
50 anos. Vai acontecer. Não sei quando. 55 anos. Vai acontecer. 60 anos de idade. Vai. Esperança. A perseverante confiança no futuro. Ele era um homem cheio de esperança. E a esperança é uma força motivadora da vida. Pastor, o mundo vai de mal a pior. Ai, meu Deus, meu Senhor, não vai dar não. A coisa vai ficar pior ainda, só o princípio de dores. Vem mais, o pior está para vir. A coisa vai ficar mais feia ainda. Rapaz, um cara desanimado, que não tem esperança de nada. E coisa triste que eu vejo é que eu vejo gente ímpia, gente que não tem Deus e que tem mais esperança. Um cara que está na igreja ouvindo a palavra de Deus, ouvindo falar de um Deus que não falha, que é o mesmo. Sei lá, não sei não. Será? O Caleb é um homem cheio de esperança. Não, vai acontecer, eu creio. Aí na frente, algum dia da minha vida, vai acontecer. Quando Caleb diz isso aqui no versículo 10, ele está dizendo o seguinte: eu não perdi os meus sonhos. Um cara de 85 anos de idade que sonhava. Sabe? Ele não perdeu os sonhos dele. Ele ainda sonhava, eu ainda vou receber isso. Eu estou vendo isso. Eu estou vendo um pedaço de terra que vai ser meu. Ele ainda sonhava. Ele não perdeu o sonho. E uma outra coisa linda que eu vejo aqui é que ele aprendeu a reivindicar na hora certa. Não foi igual o filho pródigo. Lembra do filho pródigo? Que está na Bíblia? Que reivindicou na hora errada. Chega para o pai dele e diz assim: uma parte desse teu negócio é meu, não é? Eu sou teu filho, é verdade, é seu, então pode me dar agora. O pai disse: vou dar. Ele quer? Não está preparado. Não está na hora. Não tem estrutura. Mas vou dar. Toma aqui a tua parte. Leva. Meu irmão, coisa na hora errada é desgraça, não é bênção, irmão. Mesmo que você pensa que é bênção. Sabe? O filho pródigo reivindicou na hora errada. E você já sabe o final da história. Perdeu tudo e foi comer com porco. Sabe por quê? Reivindicou na hora errada. Você está reivindicando uma coisa? Será que está na hora? Já parou para pensar? Será que esse é o tempo de Deus para você? Será que esse é o tempo para você fazer isso que você tem planejado? Pense bem. Caleb disse: ei, está na hora. Já se passaram 45 anos. E agora chega a hora. A Bíblia diz, em Eclesiastes capítulo 3, que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo para tudo. Pare, analise. Deixa de ser afobado, deixa de ser precipitado. E Caleb era um homem. Está aqui no texto. Está aqui, ó. Agora dá-me, está no versículo 12. Agora dá-me, pois, este monte de que o Senhor falou aquele dia. Pois naquele dia tu ouviste que os anaquins estão ali, grandes e fortes cidades. Sabe o que eu aprendo? Que esse camarada aqui é um camarada que não tem medo da adversidade. Ele é corajoso. Sabe o que é coragem? Coragem é domínio do medo, resistência ao medo, mas não é ausência de medo. Vou repetir. Coragem é domínio do medo, resistência ao medo, mas não ausência de medo. Você pensa que o cara é corajoso e não tem medo? Ele simplesmente conseguiu dominar o medo. Venceu o medo. Corajoso é isso. O cara tem coragem. Resistência ao medo. Domínio do medo. Mas não ausência de medo. Poxa, esse cara não tem medo de nada. Mentira, que só ele. Estava tremendo na base. Estava tremendo igual a vara verde. Mas dizendo, eu não vou deixar o medo me dominar, não. Eu vou enfrentar. Você é um homem de coragem. Lá tem gigante, as cidades são fortes, mas eu não tenho medo da adversidade. Deixa eu dizer uma outra coisa. Coisa feia é homem frouxo. Mas eu não estou falando homem frouxo porque o cara apontou a arma e ele foi lá para tentar tomar a arma do cara, não. Isso é maluco. Isso é outra categoria, isso é maluco. Isso é maluco. Não, eu estou falando homem frouxo em relação à vida.
Eu tô há 2 anos desempregado. Há 2 anos desempregado, cara. Mas eu não trabalho sábado nem domingo. De segunda a sexta. Vai catar coquinho, vai. Vai contar a estrela do céu de noite. O que é isso, meu amigo? Isso é cara frouxo. Oh, que trabalho pesado. Trabalhar de meia-noite às 7 da manhã é muita... Meu irmão, é a porta que tem? Encara. Tu tem uma família para sustentar, deixa de ser frouxo. Casou? Aqui o meu sogro, que tem um ditado das suas filosofias, vai escrever um livro de filosofias. Casou? Tem filho? Diz aqui meu sogro, quem pariu Mateus embale. Tá certo? Essa é uma das suas filosofias. Não é isso? Outra, olha, livros de filosofia. Ainda vou lançar pela editora Central Gospel. Olha outra. O dono do defunto é que pega pela cabeça. Filosofias. É lá de trás, lá do tempo. O dono do boi é que pega pelo chifre. Casou, meu irmão? Tem mulher? Tem filho? Dá tapa na cara da onça e puxa a barba de leão. Outra dele tá meu irmão. Olha, eu soube agora, esses dias, um moço que trabalha lá na minha editora, eu nem sabia disso. Um moço que trabalha na minha editora. Trabalha de segunda a sexta. E ele não trabalha em setor levinho ali. Pesado. Aí, meu genro me falou ontem. Disse, pastor, sabia que ele sábado e domingo ele vai vender sorvete na praia? O moço lá que trabalha lá comigo, pastor. O moço que trabalha lá comigo. Trabalha de segunda a sexta na minha editora. E sábado e domingo vai vender sorvete na praia. Isso é cabra macho. Isso vai chegar em algum lugar na vida. Esse cara vai chegar em algum lugar. Esse cabra vai chegar em algum lugar. Coisa tá ruim, pastor. Coisa tá ruim. Eu acordo todo dia 11 horas. A coisa vai ficar pior. E eu tenho que dizer, vai ficar pior. Para você vai. Um camarada de 85 anos de idade está dizendo, eu vou conquistar. Como é que um cara de 20, 30 anos está igual um Palerma? Cara de 85 anos, eu vou conquistar. Lá tem gigante, a cidade é forte, mas eu vou conquistar. Essas são qualidades desse homem, que é um exemplo de vida para nós. Qual é o resultado de um camarada assim? Aqui no texto. Qual é o resultado de um cara desse? No mesmo texto que eu li. Aqui, versículo 11. Ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força então era, tal é agora a minha força para a guerra, para sair e para entrar. Tem 2 coisas aqui. Resultado desse homem. Primeiro, é um camarada renovado. Ele é renovado. Tem lá um salmo muito bonito, que é o Salmo 84, se eu não estou enganado, versículo 5. Versículo 5. Bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança, cujo coração estão os caminhos aplanados. Passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte, chuvas enchem os tanques. Vão indo de força em força. Cada um deles em Sião aparece diante do Senhor. Caleb. Isaías 40, 31. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Esse camarada era um cara renovado. Um homem que é cheio de esperança. Um homem que crê na promessa de Deus. Um homem que guarda a palavra de Deus. Um homem corajoso. É um cara renovado. 2. Sabe quem é esse camarada? Ele é um cara atualizado. Aqui no versículo 11. Olha, a minha força é a mesma. Eu estou pronto para a guerra. Eu estou pronto para sair, para entrar. Sabe, ele não ficou ultrapassado.
Ele estava pronto para a demanda do momento. Ele era um camarada produtivo, com 85 anos de idade. Produtivo! 85 anos o cara era produtivo, atualizado. Não se perdeu no tempo. Pronto para a demanda do momento. E produtivo. Eu vou para a guerra. Eu posso guerrear. Eu vou entrar e vou sair. 85 anos. Ah, você pode falar que a estrutura genética para bebê daquela época, mas, biblicamente falando, ele era um cara de idade. Biblicamente falando. Você pode falar, geneticamente, a comida que não era assim, hoje está deteriorado, não sei o quê, bababá, um monte de argumentação. Mas, biblicamente, ele não era um cara novo. Com 85 anos de idade. Podia até ser mais conservado do que um homem de 85 anos de hoje. Sim, perfeitamente, acredito nisso. Mas eu não estou falando de um homem de 85 anos. Eu estou falando de você. Quem sabe Deus está me dando a oportunidade para falar de você, meu irmão, que tem 60 anos, que tem 65 anos, 63 anos. É para os garotos agora, é para os garotos. Sabe os meninos, deixa com os meninos. Eu vou ficar aqui na cadeira de uma balança. Deixa menino. Está aqui, ó. Bota a câmera aqui no homem aqui. 78. Tá certo, pastor? 78 anos. Preside uma igreja que tem mais de 10 mil membros. Como é que você com 60 está igual um frouxo aí? Pedindo arrego. Aqui. Meu pai. Dia 10 de janeiro faz 85 anos de idade. Pastor presidente da Assembleia de Deus em Jacarepaguá. Está lá. Com suas limitações, mas está lá. Por que não pode ser produtivo? Por que você não pode fazer alguma coisa? Pode sim, senhor. Mesmo que você tenha uma ideia. Isso aí, eu não quero nem falar dos caras novos, eu só estou dando lambada só. Porque o cara novo tem que estar com vergonha. Porque se um homem de 85 anos, eu estou mostrando um aqui de 78, é produtivo? Como é que você com 40, 50 está aí batendo biela? Rapaz, aí eu não gosto de entrar nesse negócio, rapaz, mas tem que falar. Mas uns caras de 45 anos aí, casado, e a mulher vem reclamar com o pastor. Pastor, o cara está meio desanimado. Vai tomar Viagra, meu irmão. Te vira, catuaba. Valeu, meu filho, vai pro médico, rapaz. Rapaz, a medicina está tão avançada hoje. A medicina está tão avançada. A gente está rindo aqui. Você sabe que isso é provado. Isso é científico que eu estou falando aqui. A força do homem, né, como diz uma linguagem técnica, está no seu falo, a sua potência sexual. O homem, autoestima, bem-estar. Meu filho, hoje, com a medicina, com tratamento terapêutico, não. Você só fica assim se você quiser. Eu estou falando, eu sei o que eu estou falando, meu irmão. Ei, pastor, meu Deus, eu estou com vergonha, meu Deus. Esse homem, sangue de Jesus, tem poder. Eu estou falando de coisas da vida, porque a Bíblia me fala de coisas da vida. Sabe? E eu estou falando porque eu sei, você sabia que a coisa mais íntima do ser humano, a coisa mais íntima, é difícil se descobrir, chama-se sexualidade. É a coisa mais íntima do ser humano. E não é qualquer um que vem para falar, mas eu estou querendo ser honesto. Eu não vim aqui para te ridicularizar, meu chapa. Um cara tem que ser atualizado. 45 anos e está fugindo da mulher. Não encosta não. Estou cansado. Todo dia está cansado, meu irmão?
Diz aqui a voz do pastor experiente, ele está se santificando. É ruim. A minha esposa é terapeuta, é psicóloga. Não precisa não, só perguntar pastor que atende povo. Aí eu cheguei, mano, pastor, eu fui encostar no meu marido. Você está muito assanhada. 30 dias que o cara não procura digna senhora e ela está assanhada? Ô meu irmão, tu tá mal. Eu sei que Jesus cura qualquer coisa, mas se ele não curar, meu filho, corre atrás. Resultado da vida de Caleb é que Caleb era renovado, um cara fortão, preparado para a guerra, atualizado. Em terceiro, as promessas de Deus se cumpriram na vida de Caleb. E eu aprendo algumas coisas em relação às promessas de Deus com a vida de Caleb. Sabe o que eu aprendo sobre as promessas de Deus com a vida de Caleb? Primeiro, olha o que eu aprendo. E o que eu estou falando é para você, é profético para você. Você não vai morrer enquanto Deus não cumprir tudo o que te prometeu. Eu aprendo aqui. Não vai morrer não, Caleb. Tem 75 anos. Ih, Caleb, eu ouvi dizer que eu tive um sonho contigo, Caleb. Podia até alguém chegar para ele, não está no registro da Bíblia. Rapaz, eu sonhei assim, eu vi assim um paletó de madeira. Eu vi assim um negócio descendo assim na terra. Eu falei, não, pode até acontecer, mas não vai ser agora não, porque eu estou esperando promessa de Deus. E rapaz, eu vi assim, sabe, eu vi uns anjinhos assim, vi uns anjinhos carregando você assim de branco assim, ó. Eu vi isso, vi escrito assim, dezembro, 2005. Não sou eu não, porque Deus ainda tem muita coisa para cumprir que me prometeu. Você não vai morrer, meu filho, enquanto Deus não cumprir tudo que prometeu com você. Com Caleb eu aprendo que a promessa de Deus tem pelo menos duas dimensões. A promessa de Deus, pelo menos duas dimensões. Primeiro, uma dimensão geral. O que é a dimensão geral? Promessas para todo Israel, para todas as tribos. Tem promessa para toda a igreja, para todo o povo de Deus. Mas há promessas pessoais. Isto é, promessas para você. Deus tem promessas só para você. Deus quer fazer coisas só na sua vida. Há coisas de Deus que é só para você. Há promessas para a igreja, mas há promessas para a sua vida. Tinha promessa para Israel, mas tinha promessa para Caleb. Eu aprendo sobre as promessas de Deus com Caleb. Eu aprendo o seguinte, que até aquilo que Deus prometeu tem que ser conquistado. Pastor, eu pensei que ia ser recebido de mão beijada. Deus prometeu, eu ia ficar tomando laranja, assim, um suquinho de laranja geladinho, gostosinho, assim numa rede, aí ia vir um anjo bonitão, coisa e tal, um carrão de fogo, assim, ia chegar, tudo bem? Eu trouxe tudo que Deus prometeu. O suco tá bom? Quer que balance a rede? Até o que Deus te prometeu, você vai ter que lutar para conquistar, e está aqui no texto. Olha só! Agora dá-me esse monte, versículo 12, de que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouviste que os anaquins estão ali, grandes e fortes cidades há ali. Como é que tem crente enganado pensando que Deus prometeu, você vai ganhar de mão beijada? Pastor, por que Deus faz assim? Até aquilo que Ele prometeu, você vai ter que lutar para conquistar. Porque Deus conhece o psiquismo humano, meu filho. Deus sabe que tudo que o homem conquista com esforço e com luta, cria escala de valores, sabe? Ele toma sentido de posse, ele cuida, ele ama e não desperdiça. Se você receber as coisas de Deus de mão beijada, tu vai acabar jogando fora. Por isso que até aquilo que Deus prometeu, te prepare para gastar energia, te prepare para esforço, te prepare para luta. Mas tenha uma certeza, é o que Caleb disse, olha, lá tem gigantes, lá tem cidades fortes, mas o Senhor é comigo, Deus vai estar com você.
Deus vai estar com você para te ajudar a conquistar aquilo que Ele te prometeu. Eu aprendo com a vida de Caleb acerca das promessas de Deus o seguinte. Olha só o que diz a última parte do versículo 15. E a terra repousou da guerra. É profético para você. Quando as promessas de Deus se manifestarem na sua vida, pode se preparar. Vem um tempo de felicidade, de prosperidade e de paz. Aqui. Quando a promessa se manifestou na vida de Caleb, houve paz. E é isso que vai acontecer na sua vida. Você pode estar atravessando tempestade, você pode estar atravessando lutas, mas quando a promessa de Deus se cumprir na sua vida, vem um tempo de felicidade, de prosperidade e de paz para você. A conclusão. Qual é o grande segredo desse homem? Como é que um homem com 85 anos é forte, renovado, preparado para a guerra e conquista? Diz o texto, está aqui, ele conquistou. Olha aqui. Está escrito aqui, ó. Versículo 14. Portanto, Hebron foi de Caleb. Ele conquistou. Não foi só conversa fiada, não. Ele mandou bala em cima dos cabras. Botou para quebrar e tomou terra, tomou cidade, expulsou os camaradas. Como é que um cara desse, com 85 anos, é atualizado, é renovado, cheio de esperança, cheio de sonhos? Qual é o segredo desse homem? Eu vou terminar minha palavra, que é a coisa mais importante de tudo que eu possa falar. Está 3 vezes expressa nesses versículos que eu li. Versículo 8. Eu, porém, última frase. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Versículo 9. Última frase. Pois perseveraste em seguir ao Senhor meu Deus. Versículo 14. Última frase. Porquanto perseverara em seguir ao Senhor Deus de Israel. Está aqui o segredo desse cara. Sabe o que é perseverar? Manter-se firme. Continuar. Seguir. Não desistir. Caleb se manteve firme em obedecer a Deus. Aqui está o segredo desse camarada, meu irmão. Caleb se manteve firme em crer em Deus. Não importa quanto tempo tenha passado, não importa quantas lutas venham, não importa nem as derrotas. Eu creio em Deus, eu mantenho a minha fé nele e vou segui-lo e vou obedecê-lo. Não importa. Ele perseverou, ele se manteve firme. Uma semana na igreja, outra semana fazendo bobagem. Um mês cheio de fé na igreja, outro mês todo desanimado. Um ano crente demais, outro ano incrédulo em demasia. Sabe? Uma vida de altos e baixos, uma vida sem perseverança, sem manter posição, sem firmeza. Ô meu filho, mantenha a tua convicção, mantenha a tua firmeza, sirva a Deus. Não importa a circunstância, você não serve a Deus por aquilo que Ele te dá, você serve a Deus por aquilo que Ele é. Ele é Deus, Ele é o Senhor, Ele é absoluto, só Ele salva, só Ele é Deus, meu filho. Se você quer ter uma vida vitoriosa, persevere, mantenha a sua confiança, mantenha a sua obediência a Deus, mantenha a sua comunhão com Deus e te prepare que vão vir vitórias de Deus para a sua vida. A igreja de pé, por favor. Está aqui o segredo de Caleb. Perseverar, manter, continuar. Oh, que você possa continuar, que você possa manter a sua fé. Nessa noite eu quero fazer uma oração, antes de terminar esse culto, passar a palavra ao pastor. O grande segredo de Caleb é que ele creu em Deus. E crer não significa admitir a existência. Somente crê aquele que obedece, somente obedece aquele que crê. Essas duas coisas estão interrelacionadas.
Se você diz que crê em Deus, você obedece a Deus. Crer sem obedecer é admitir a existência. É o que muita gente nesse mundo. Eu creio em Deus, faz até sinal da cruz. Não, ele não crê em Deus, ele admite a existência de Deus. Porque teologicamente, crer em Deus é você obedecer a Deus. É você seguir a Deus. E eu vou te dar uma oportunidade aqui essa noite. Eu não estou aqui para fazer um convite para você vir pertencer à minha igreja. Não é esse o objetivo. Mas eu queria fazer uma oração com a igreja por você. Se nessa noite você toma uma decisão de seguir a Deus e de obedecer a Deus. Então, a primeira regra. Para você obedecer a Deus, a primeira regra. Tem duas coisas na primeira regra. Você tem que se arrepender dos seus pecados e aceitar a Jesus como Senhor da sua vida. Você só pode obedecer a Deus se você tiver Jesus Cristo como Senhor da sua vida. Se você aceitá-lo como Salvador da sua vida. Se você crê que Jesus pode perdoar seus pecados, transformar você. Porque só Jesus pode levar o homem a Deus. Mas ninguém, nem pastor, nem papa, nem padre, nem santo, nada. Só Jesus. Ele é o único mediador entre Deus e o homem. Então, se você crê em Deus, faça essas duas coisas. Se arrependa dos seus pecados. Peça perdão. E aceite a Cristo como Senhor da sua vida. E aí você vai para o segundo princípio. Você vai obedecer a palavra de Deus. Aqui é o manual do fabricante. É aqui que diz o que Deus quer da minha e da sua vida. Então, eu quero convidar você. Se hoje, se nesse dia, você quer ter um encontro com Deus, quem sabe você conhece tudo que eu falei, mas você está afastado. Você está longe. Você está caído. Você entende essa linguagem que eu estou falando? Quem sabe você é um amigo visitante. Quem sabe você tem vindo aqui algumas vezes. Ou quem sabe você é uma pessoa que conhece a verdade, mas está longe dela, porque você não está praticando. Você não perseverou, mas nós não estamos aqui para te acusar. Deus quer restaurar você, quer levantar você e quer abençoar a sua vida.